Corredores de ônibus poderiam reduzir o tempo de deslocamento dos paulistanos em até 30%. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade, e um levantamento feito pela empresa Cipópolis aponta que se existisse corredor de ônibus em certas avenidas de São Paulo, o tempo de deslocamento do paulistano que utiliza esses corredores poderia ser reduzido em até 30%. E quando a gente fala de corredor de ônibus, é à esquerda da avenida e não à direita, como ocorre nas faixas exclusivas. É óbvio que a instalação das faixas exclusivas à direita trouxeram um ganho para a mobilidade, mas existe uma diferença básica nesses dois conceitos e que a gente vai discutir nesse vídeo, e que também é levantado por esse estudo. O levantamento usou como base o deslocamento de pessoas nas avenidas Brigadeiro Faria Lima e Avenida Celso Garcia, a primeira na Zona Oeste e a segunda na Zona Leste de São Paulo. E esse estudo revelou que se tivesse corredores de ônibus nessas duas avenidas à esquerda, o tempo de deslocamento poderia cair de 13 minutos e 8 minutos, respectivamente. De acordo com esse comunicado, hoje o paulistano gasta 26 minutos para percorrer a Avenida Brigadeiro Faria Lima de ponta a ponta e 46 minutos de ponta a ponta da Avenida Celso Garcia, de acordo com esse comunicado. Os coletivos trafegam na Faria Lima com uma média de velocidade de 12,4 km por hora. E na Celso Garcia não é muito diferente, apenas 12 km por hora. É a média de velocidade em dias úteis. E o volume atendido por esses corredores, por esses eixos de transporte, na Faria Lima são 324 mil passageiros por dia, enquanto que na Celso Garcia são 363 mil usuários por dia. Esse comunicado lembra de um fato importante, que é um dado da rede Nossa São Paulo do ano de 2019. Provavelmente 2020 eu não sei se teve essa pesquisa, porque nós fomos impactados pela pandemia. Só que esse dado da Nossa São Paulo dá conta de que o tempo médio gasto pelo paulistano para ir e voltar do trabalho por dia é 1 hora e 47 minutos. Quase 2 horas por dia é o tempo médio, soma isso vezes 5, é o tempo que se perde na semana nos congestionamentos em São Paulo. E esse estudo ele chega à conclusão que se fosse construído corredores à esquerda nessas duas avenidas, o tempo de deslocamento seria menor, na ordem de 30%. O mais incrível, para não dizer revoltante, é que existem projetos de corredores de ônibus para essas duas avenidas. E não só a vida dos passageiros dos ônibus melhoraria. Se a gente tivesse corredores de ônibus de verdade à esquerda, com embarque antecipado e com o menor número possível de interferência do tráfego local nessas estruturas, muito provavelmente a gente convenceria outras pessoas, mais pessoas, a deixar o carro em casa e utilizar estes serviços. É por isso que o metrô, por exemplo, ou o transporte sobre trilhos, ele tem essa capacidade de convencer as pessoas a deixar o carro em casa e utilizar o transporte coletivo, porque a interferência em sistemas metroferroviários é muito menor que no sistema de ônibus comum. Então, se você tem um corredor de ônibus que funciona com pontualidade, você convence as pessoas a mudarem de modal, mudarem de tipo de deslocamento. E não só a questão da mobilidade está em jogo aqui. A Cipópolis, por meio desse comunicado, diz que se fossem construídos esses dois corredores de ônibus, a gente teria redução no volume de poluentes lançados na atmosfera. Por exemplo, na Faria Lima seriam menos 2,4 toneladas de CO2 lançadas por mês.
Já na Celso Garcia, se tivesse de fato um corredor de ônibus de verdade, por mês deixariam de ser lançadas na atmosfera 5 toneladas. E é claro que a gente não vai alimentar aquela burra dicotomia de que ou é um ou é outro. Ou o metrô é a grande solução para o transporte coletivo, ou o corredor de ônibus é a grande solução para o transporte coletivo. Eles devem ser complementares. É óbvio que em um sistema ou um eixo de transporte com um número gigantesco de pessoas, a exemplo, fluxo de pessoas que sai da Zona Leste até o centro por conta do trabalho, somente uma linha de metrô ou de trem pode dar conta do recado. Mas em avenidas já instaladas, onde já existe esse fluxo de pessoas, por que não instalar um corredor de ônibus, como nesses dois exemplos? Os dois eixos pesquisados aí pela Cipópolis têm a previsão de receber linhas de metrô. A Faria Lima pode receber um dia, se Deus quiser, a linha 20 rosa. Eu dou risada, mas é rindo de desespero, né? Porque, na verdade, esse tempo preso no trânsito não tem nenhuma graça. A Faria Lima tem a promessa de receber a linha 20 rosa do metrô, que vai ligar Santa Marina, perto da Lapa, até Santo André, correndo por toda a avenida. E a Celso Garcia tinha a previsão de uma linha chamada linha 22 Grafite, ou linha 21 Grafite, não me recordo exatamente qual a nomenclatura dessa linha, que sairia do Pari até um bairro distante da Zona Leste. Só que esse segundo projeto não se teve mais notícia e a gente não sabe se ele ainda está vivo. Isso não excluiria o poder público de investir em corredor de ônibus. Primeiro que você teria um ganho na mobilidade mais rápido e poderia-se ter muito bem um corredor de ônibus aliado ao metrô, como por exemplo ocorre no eixo entre o centro e a Zona Oeste na região do Butantã e Campo Limpo. Você tem o corredor de ônibus que atende esses dois eixos e você tem a linha 4 amarela que chega até a estação São Paulo-Morumbi e daqui a alguns meses vai chegar até a estação Vila Sônia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria ouvir a opinião de vocês. Esse é um tema que rende bastante discussão em todos os canais de mobilidade. Eu achei esse estudo bem interessante, por isso que eu trouxe aqui para o canal. Vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço.